Tudo bem, pessoal? Vamos voltar ao estudo da Bíblia. Aqui vamos ver no capítulo 31 o Jacó fugindo do seu tio Labão, que eles tiveram desentendimento. E depois no final do capítulo, eles vão fazer as pazes, o Jacó com o Labão. E a gente vai ver aqui esta história que tem profundos ensinamentos espirituais. Capítulo 31 de Gênesis. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então quer dizer que os filhos de Labão começaram a perceber que o Jacó estava enriquecendo muito e disseram para o seu pai que o Jacó estava muito rico, e eles acharam que o Jacó estava trapaceando, roubando todos os rebanhos do seu pai. E acharam que ele estava trapaceando muito, e disseram ao seu pai Labão. E o Labão começou a fazer cara feia pro Jacó e não começou a tratar bem ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: volte à terra de seus pais e de seus parentes, eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia, que vieram ao campo onde estavam os seus rebanhos. Ele lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai está comigo, tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Deve ter mudado o salário para menos, né? Salário 10 vezes. Esse salário 10 vezes não diz na Bíblia, ele está dizendo isso agora. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Então ele está dizendo que foi Deus que deu a prospecção financeira para ele, para que o Jacó pudesse enriquecer, e não que o Jacó conseguisse algum sucesso por conta sozinho, mas porque foi Deus que abençoou o Jacó. Na época do acasalamento tive um sonho que eu olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele me disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trate ele como estrangeiras. Só não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. O que elas estão dizendo é que elas não receberam herança, né? Do seu pai por ter se casado, né? Porque elas estão dizendo que foram usadas por seu pai somente para o proveito do seu próprio pai, o Labão, que usou Jacó nos seus serviços durante vários anos e deu às suas filhas como se fosse uma recompensa. Elas não ganharam nenhum tipo de dinheiro, né? Claro, elas tinham alimentação, elas tinham onde morar, mas elas não tinham uma herança da parte do pai. E elas estavam dizendo que elas estavam sendo usadas por vários anos e não tinham recebido nada de valioso, assim, em questões monetárias da parte do pai. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou os seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos
e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai, Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Essa coisa de ela roubar os ídolos do clã deve ser alguma coisa que tem a ver com alguma garantia da herança, né? Que os ídolos deveriam ter alguma garantia da herança para que o dono possuísse, tinha algum direito de garantia da herança. Pelo que eu pesquisei, tem a ver com alguma coisa desse tipo. Por isso que ela roubou os ídolos do clã do seu pai. E valia dinheiro esses ídolos. Valia dinheiro, parece. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Então Labão estava furioso com Jacó porque ele tinha fugido com as suas filhas, e na cabeça dele o Jacó tinha enganado ele e tinha raptado as suas filhas sem o consentimento dele. Isso que o Labão pensava. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerras. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e das harpas. Aqui ele está fazendo... ele está dizendo que ele ia despedir o Jacó com muita alegria, né? Mas é o que não parece, né? Porque da primeira vez o Jacó tinha tentado sair e o Labão não deixou, né? Convenceu ele a trabalhar ali. Então o Labão é uma pessoa que é muito mentirosa e era um tio muito difícil, né? Um tio não, um sogro difícil que o Jacó tinha. E com certeza não ia deixar que o Jacó saísse da sua casa porque ele se aproveitava do trabalho dele, né? Apesar de que não estava dando muito certo, porque o Jacó já estava ganhando muito dinheiro, porque Deus queria que ele ganhasse dinheiro para poder sair daquele lugar. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi sensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Em algumas traduções da Bíblia está dizendo que não faça bem nem mal. Em algumas traduções. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão. Jacó não sabia desse episódio de que Raquel tinha roubado os ídolos do Labão. Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos meus parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair na tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela de seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. E ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Então Raquel inventou uma desculpa aqui, dizendo que ela não podia se levantar porque estava menstruada. Então o que a gente percebeu é que o Labão queria que o Jacó continuasse trabalhando para ele. E o Labão mentiu ali, dizendo que ia se despedir com alegria, né? Pelo contrário, não ia. O Jacó recebeu a ordem de Deus para fugir do lugar e fugiu. Quer dizer, para sair daquele lugar, né? Também.
e, e também enriqueceu para poder ter algum dinheiro, porque Jacó trabalhou muitos anos ali como escravo, né? E sofreu muito, e foi a vez do Jacó ter algum sossego e sair da presença do Labão, o seu sogro, que tinha explorado ele por vários anos. E as mulheres dele também concordaram com Jacó, porque elas não receberam herança e também fugiram com Jacó. 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence, encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Então Jacó ficou irritado pelo fato do Labão estar muito incisivo ali na casa, ali no acampamento dele, e porque Jacó já não aguentava mais a presença do seu sogro, que perturbava ele com as suas ofensas. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que eu fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nascerem? Então Labão estava dizendo que tudo era dele, né? Então Labão era uma pessoa muito truculenta, né? Um sogro muito truculento, muito difícil de se dar, de se lidar, né? Era muito difícil de se lidar. E o Jacó já não aguentava mais estar na presença do seu sogro. E ele disse simplesmente que as mulheres são minhas filhas. Mas na época lá, então, e até na época de hoje, se as filhas são casadas, elas estão casadas com o marido, né? Os filhos são meus. Os filhos que ele está dizendo são os filhos das suas filhas, mas na verdade são filhos delas, né, e de Jacó. Os rebanhos são meus, mas daí o Jacó trabalhou com os rebanhos do Labão e conseguiu o seu sustento, né. Ele está dizendo que tudo é dele, tudo que você vê é meu. Algumas coisas sim, né, os rebanhos dele é dele, mas os rebanhos do Jacó é do Jacó. Agora, façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra como testemunha e colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: junte algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte das pedras. Labão chamou Jegar Saduda, e Jacó chamou Galete. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você nos dias de hoje, por isso foi chamado Galeate. Foi também chamado Misma, porque ele declarou que o Senhor nos vigia a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando as outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Então Labão queria que Jacó fosse, pelo menos, que não tomasse outras mulheres e que ficasse somente com as duas mulheres ali. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras, esta coluna que eu coloquei entre mim e você. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaac, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, Deus do pai deles, julgue entre nós. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes de lá que estavam para uma refeição. Depois de comer e passar a noite ali,
Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou, depois voltou para sua terra. Então este é o capítulo de número 31, que trata da despedida de Jacó da casa de Labão, que era um sogro muito difícil de se lidar, né? Muito possessivo, muito ganancioso e mentiroso. E Jacó já tinha enriquecido porque Deus o tinha abençoado para ele poder fugir daquele lugar. E vamos continuando o livro de Gênesis, já estamos mais ou menos perto do fim. Vamos para o capítulo 32 de Gênesis, que é o próximo vídeo. Então é isso, pessoal, até o próximo capítulo, tchau.